Seja bem-vindo em nome de Jesus. Passa a palavra para o missionário Rodrigo. Amém, pastor. Obrigado, viu? A paz do Senhor para todos. Paz. Desde já eu quero agradecer a Deus, né, por mais um dia aqui falando da palavra dele, por todos os livramentos que ele tem feito na minha vida. Desde já também eu peço que ele abençoe a todos os ouvintes que estão nessa sala aqui, para ouvir um pouco da palavra, um pouco do meu testemunho, que possa ser edificante para cada um da vida de vocês. Agradeço também minha família, né, que sempre me apoiou nos momentos mais difíceis ali no hospital, em que a gente tive ali, e vários médicos falaram que não tinha mais solução, que seria morte ou sequela, mas a última palavra quem dá na minha vida é Deus, e assim foi feita a vontade dele. Então, desde já eu quero falar aqui no livro de Lucas 15, e no versículo 11 adiante. Eu vou parar um pouco para não ler tudo, para não estender. Que o tema diz a parábola do filho pródigo, né? Que foi por onde eu passei uma época difícil, onde eu quis experimentar as coisas do mundo que não era para tentar isso, e infelizmente eu deixei ser levado, mas serviu de aprendizagem e hoje eu estou aqui para glorificar o nome dele. E a palavra vai dizer assim no verso 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a tua parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu que pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai e o comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Então, o que me chama a atenção nessa palavra aqui do filho pródigo foi praticamente o que eu passei. Eu vejo aqui assim, ó, que ele tinha tudo o que eu tinha. Nasci no berçário evangélico, ok. E ele estava ali com seu pai, não tinha necessidade de sair da sua casa, pedir a parte da herança, que até onde eu sei, a herança, quando ele pede a parte, os pais não têm que ter vida, e mesmo assim ele fez essa exigência ao pai. O que eu acho errado é ele exigir uma coisa que não lhe pertencia, porque o pai ainda estava vivo. E daquela forma ali, o pai não disse nada, apenas deu a parte da herança para ele. E ele ali com esse dinheiro saiu para fazer seus afazeres, a gastar. E é nessas horas que eu vejo assim, né? No mundo as pessoas são assim: sou teu amigo, pode contar comigo aqui, vou contar contigo, isso, aquilo. E ele foi, ele gastou tudo e ali
creio eu que tinha muitas pessoas ali falando para ele que ele era amigo dele, né? Que podia contar, que o lugar dele seria ali e não do lado dos pais. E isso foi a primeira brecha que ele deu para Satanás e pegando o dinheiro dele. E ali foi perdendo sua essência, seu dinheiro todinho, até que ele foi ver que ele já não tinha mais nada. E ali ele foi ver que, como ele tinha gastado tudo, as pessoas que falavam para ele que ele seria, que era o lugar dele, que ele seria próspero, ninguém já estava mais do lado dele. Tanto é que a gente vai ver aqui na Bíblia que um dos homens fala, né, para ele que ele vai cuidar de porcos. Cara, qual era a necessidade? Ele tinha tudo na casa do pai. Tinha fazenda, tinha animais, bezerros. Pediu a herança para ir para o lugar errado. Gastou tudo e ali ficou apacentando porcos. Então a mesma coisa eu fico vendo assim que é nas nossas vidas hoje em dia. Esse mundo aí fora não tem nada para oferecer para gente. Não tem nada que você possa falar, isso aqui vai me ajudar. Isso é só ilusão. O pecado ele tá aí toda hora. Quem vai decidir se você quer viver no pecado é você, é eu. Mas o pecado ele só leva à morte. A Bíblia mesmo diz, né? O salário do pecado é a morte. Então você tem que ver o que você vai fazer, porque o diabo ele tá aí fora. Ele não brinca de ser diabo. A mesma coisa eu falo. Deus é Deus, mas ele também não brinca de ser Deus. Então eu fico vendo assim as coisas que esse jovem passou, perdeu tudo, ficou ali cuidando de porcos, comendo bolotas de porcos. Na casa do pai ele tinha tudo para comer, tinha pão, que até os próprios jornaleiros dele comiam pão e ele lá apacentando porcos. E ali ele olhou para o céu, viu por que ele fez isso, por que será mesmo que valia a pena ter saído dali? E ele falou, né? Vou para casa do meu pai, porque os jornaleiros, eles sim têm direito de comer pão. E eu já não quero ser mais chamado de filho, porque eu pequei contra o céu e perante meu pai. E assim ele volta para casa do pai. Quando o pai vê ele ali, sai correndo, abraça ele, o beija, faz aquela festa toda, dá um melhor vestido, um anel, alparcas, que hoje não, quer dizer sandálias, né? Mata o bezerro para celebrar uma pessoa que pediu a parte da fazenda. Será mesmo que ele merecia fazer isso? O pai, como é pai, merecia dar uma segunda chance? Eu fico vendo assim, Jesus, ele dá a segunda chance. Lúcifer, quando errou no céu, ele queria ser maior que Deus. Ele errou uma vez. Jesus deixou ele vir para a terra, porque ninguém é melhor que Deus. Deus é soberano. Ninguém vai acima de Deus. E ali esse filho, o pai veio ali, pegou ele, colocou a roupa nele, o anel, matar o bezerro, se alegrar, falar esse filho que estava morto. Essa é uma palavra muito forte, o filho que estava morto, que hoje reviveu, que estava perdido e hoje foi achado. E ali o que me chama mais atenção não é nem essa parte, e sim da parte do irmão dele mais velho. O irmão deles mais velho, ao invés de se alegrar com eles, com o pai, com o seu irmão, não quis entrar na casa, pediram para chamar o pai dele lá fora e perguntou por que estava acontecendo essa festa toda. E ele, com arrogância, falou: eu que sou teu filho, e esse teu filho aí que chegou, pediu parte da tua herança, da tua fazenda, que desperdiçou, e eu aqui, que nunca joguei nada fora, te respeito, e o Senhor nunca me deu um bezerro para comemorar com meus amigos. E o que eu fico vendo, se você ler a parábola do filho pródigo todo, lá no finalzinho você vai entender por que ele fala isso. E o pai, com todo entendimento, fala: filho, o que é meu é seu. Então, tipo assim, ele estava preocupado porque o irmão dele estava se alegrando por causa de um bezerro que o pai dele deu.
E esse irmão mais velho tinha tudo, tinha fazenda, tinha tudo ali para ele, ele estava preocupado com isso, ao invés de alegrar com o irmão dele. E eu fico pensando assim, por que as pessoas são assim, exigentes, não agradecem o irmão que está perdido ali, voltou para a casa de Deus, poderia estar perdido aí, perdido a vida lá, igual a gente vê nesses mundos hoje em dia, que Deus ele dá a chance, ele fala com as pessoas, e nem todo mundo quer ouvir. E esse menino ele começa a falar com o pai, interrogar o pai, e o pai fala para ele: tudo que é meu é teu. Você me respeitou, então vamos se alegrar também com seu irmão. E a primeira vez que eu saí do hospital, quando eu li isso aqui, eu chorei na hora, porque foi praticamente a minha vida todinha, meu testemunho está marcado na palavra do filho pródigo. E assim foi feito comigo ali naquele dia. Eu nasci no berçário evangélico, fui ali, cantava, orando, sempre quis estar presente na igreja, nunca desanimei em momento algum, fazia a vontade de Deus, toda hora queria estar presente. E depois ali dos meus 20 anos, depois que eu entrei no quartel, continuei ainda orando, pregando, fazendo a vontade dele. E até hoje eu não consigo entender o porquê. Por que que eu saí dali, da igreja, já que eu tinha amor dos meus pais, da minha família, não me faltava nada. E infelizmente eu paguei para ver, né? Quando eu fui ver, eu dei um espaço para o diabo, uma brecha que já estava muito mais elevada do que eu imaginava. Então, ali para mim foi só um pedacinho do pecado. Comecei a se juntar com pessoas que não valiam a pena, pessoas que mexiam com drogas. Eu vivia praticamente em vários lugares aí, traficando, mexendo com droga, mulherada, fazendo coisas erradas, prostituição. E mesmo assim eu continuava fazendo essas coisas, mas eu sabia que era errado. Mas eu não conseguia parar. Sabia que era errado. Sempre tive o temor de Deus comigo. Eu fazia o ato, daqui a 20 minutos eu queria fazer novamente, não conseguia parar. E eu falava para Deus, Deus, fala comigo, faz alguma coisa, eu não consigo viver mais dessa maneira, o que eu estou fazendo agora. E quando eu visitava algumas igrejas assim, pessoas falavam, né, oh, Deus está te dando uma oportunidade, volta pelo amor, não espere vir pela dor. Eu não dava bem a mínima para isso, né? Ouvia por ouvir, porque o pecado já estava em mim e eu queria aquilo para a vida inteira, eu já não conseguia ver mais a palavra de Deus. E minha mãe sempre orando por mim o tempo todo, uma mulher guerreira, batalhadora, sempre esteve ao meu lado. E aí eu continuei nessa vida aí, mentia para minha mãe falando que estava de serviço, enquanto estava na gandaia aí fazendo coisa com as mulheres, usando drogas, bebidas, mas o meu problema maior era as mulheres. Aonde tivesse mulheres, eu queria estar no meio. Deus me livrou de tanta coisa, de tanto assalto, de tanta morte ali. E eu fiquei assim, sem entender o porquê, que eu estava nesse processo todinho. E desde então ali eu comecei a falar com Deus uma vez aí que eu não estava aguentando mais viver isso, que eu não nasci para ser isso, minha família toda é evangélica, porque só eu se afastei para fazer essas coisas. E ali eu comecei a namorar uma pessoa, um namoro totalmente errado, fazendo coisas erradas, ia para a igreja, mas não conseguia sentir a presença de Deus. Não tinha coragem também de pegar no microfone, porque eu sempre tive temor com Deus. E cheguei a me casar com essa pessoa, comecei a entrar num aluguel aí. Quando eu fui ver, eu já estava devendo mais de 11 agiotas. Esses caras iam na porta da minha casa, falavam que não iria sair dali enquanto eu não pagasse o que devia, ou ia pegar uma coisa dentro de casa. E ali foi uma coisa desesperadora para mim.
Falei, o que está acontecendo? Fiquei 2 anos e 3 meses casado ali. E a gente saiu da igreja, começou a bebedice. Quando a gente conseguia resolver um problema de dinheiro, arrumava o outro mais na frente. Aquela bola de neve cada vez mais ia piorando. E aí teve um dia que a gente chegou num ponto, falou que não dava mais, porque não dava para viver dessa forma, que era para cada um pro seu lado. E a gente se separou, não chegou a divorciar na época ainda. E eu fui para casa de um colega meu ali em Brasília, ali em Taguatinga. Ali foi onde começou também, eu comecei as mesmas coisas, mulherada, bebida, droga, essas coisas. E para mim já não tinha mais volta, porque eu não conseguia mais parar. Já estava acostumado com o pecado, com a carnalidade, com o prazer. Então, foi uma vez que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, estou passando por isso não quero mais essa vida para mim. Minha mãe falou para voltar para casa, para morar com ela. E desde ali eu voltei, comecei a visitar algumas igrejas. E a pastora da igreja aí, eu guardo para sempre ela no meu coração, pastora abençoada, sempre me apoiou em tudo. E ela falava: meu filho, ó, volta para casa, Deus está te dando livramento disso e aquilo. Volta pelo amor, não espere vir pela dor. E, infelizmente eu não ouvi, né? Aí uma certa vez eu estava fazendo as mesmas coisas, né? Um pé na igreja, outro no mundo. E um colega dos meus pais vieram aqui na casa deles, né? Lá dos Estados Unidos. E ele pediu para orar ali pela família, pediu todo mundo se colocar de pé ali. E ele falou para mim que não lembrava de mim, né? Mas lembrava dos outros meus irmãos. E ele falou: filho, eu senti inquietação tão grande quando eu estava aqui em Brasília, estava visitando minha mãe lá. Deus pediu para mim vir aqui, só que eu não sabia onde é que seus pais moravam. Agora que eu sei, e agora eu sei por que que ele mandou eu vir aqui falar contigo. Então, nesse momento, eu fiquei sem entender e ele falou: olha, Deus está falando que você vai passar por um processo bastante difícil, mas que não é para a morte, sim para conserto. E minha mãe, naquele exato momento, já começou a chorar. Eu não consegui entender o motivo daquilo, porque eu achava que poderia ser qualquer coisa, né? Mas que nunca seria tocado na minha saúde. E ali ele falou: esse pessoal que você conversa no WhatsApp, nas redes sociais aí, você vai ganhar a maioria para Deus. E eu ainda, mesmo assim, não conseguia entender o motivo que ele estava falando disso. E ali passaram 2 meses depois que ele me deu essa profecia. Eu tive uma convulsão na casa dos meus pais, do nada. Nunca fui um filho de resmungar, ter doenças assim, nunca quebrei nada. E naquele dia, minha mãe me viu debatendo no chão e ela ficou bastante assustada, né? Porque eu nunca tinha visto nenhum dos filhos dela passar por uma situação dessa. E ali eu fui para o hospital, a médica pediu para tirar uma tomografia, eu não tirei e voltei para casa, falei que estava tudo bem, porque já estava, não tinha tomado café, almoço, essas coisas. Mas ninguém dá convulsão por causa de umas coisas dessas, né? E assim foi tranquilo. Depois de 27 dias eu fui trabalhar ali em outro lugar, tive uma convulsão lá também. E aí fomos ali para o hospital, o médico falou para tirar a tomografia, porque isso já não era normal, já estava ultrapassado. E ali foi onde eu tirei a tomografia. De manhã, o resultado só iria ficar na parte da tarde. Quando eu peguei aquele resultado na parte da tarde, que eu fui lendo para minha mãe ali dentro do carro, eu falei: mãe, aqui no laudo aqui está constando uma lesão no cérebro de 4,7 centímetros do lado esquerdo.
Minha mãe ficou, não, meu filho, você não entende isso não, quem vai dizer isso aí é a médica. E eu já fiquei assim, ué, tá escrito bem aqui, como é que eu não entendo isso? Aí chegamos lá, entregamos para a médica, ela pegou, olhou ali e falou, nossa, tem que internar ele agora. Ele tá com uma lesão aqui de quase 5 centímetros, quase um caroço de abacate na cabeça. E ali, quando ela falou isso para mim, que eu iria ter que ir para o hospital, se internar para fazer a cirurgia, eu lembrei do exato momento do aquele pastor que deu aquela profecia para mim, que eu iria passar um momento difícil, mas que não seria para a morte, né? Sim para o conserto. E graças a Deus, eu fiquei ali no hospital, esperando minha mãe. Em momento algum eu reclamei, resmunguei, porque eu sei de onde Deus me tirou, sei as coisas que eu fiz, os detalhes eu não gosto de falar porque não vale a pena. O que passou, se passou e hoje eu sou uma nova criatura. E ali eu fiquei no hospital ali esperando, né? Fiz algumas ressonâncias ali, o médico ver se realmente iria precisar fazer essa cirurgia. E ele falou uma vez que talvez não iria precisar. Mas no outro dia, quando ele viu outra tomografia lá, ele falou que realmente iria ter que fazer porque era muito grande, senão tinha um risco de voltar de novo. E ali ele marcou essa cirurgia para segunda-feira, quando eu fiquei naquele leito ali, tinha pessoas do meu lado ali com a cabeça tudo cheia de ponto, rasgado, e eu não conseguia me ver daquele jeito. Aí fiz algumas amizades com algumas pessoas ali. Felizmente, naquele dia lá, dois colegas meus lá, um morreu, dois ficaram com sequela, e eu fui ali para aquele leito de hospital na cirurgia lá. Quando minha mãe me deu um abraço na despedida para me fazer a cirurgia, ela falou: meu filho, vai com Deus, viu? O cirurgião virou para minha mãe e falou: é isso aí. E ele tá aqui para te dar uma grande vitória. O cirurgião que nunca me viu, nem sabia meu nome, ele falou isso para mim. E quando eu entrei dentro daquela sala ali, ele falou: vamos te dar uma anestesia geral. Praticamente você só vai acordar amanhã. Quando eu vi aquelas coisas ali dentro, naquelas mesas ali, serrinha, pareciam umas maquitas, sabe? Sempre dá um medo você apagar ali e não conseguir, como é que fala? Não sabe nem se vai levantar, né? Não sabe nem se vai acordar para fazer a vontade. E eu fiquei naquele momento ali, uma expressão assim que eu não sabia, será que eu vou ter alguma sequela, algum problema? E ali eu fiz essa cirurgia. Acordei no outro dia seguinte, já fui logo mexendo os braços, as pernas, para ver se não tinha acontecido alguma coisa, porque sabe como é que a gente sempre fica com medo, mas eu nunca resmunguei de Deus, porque ele falou que seria para conserto, né, e não era para morte. E ali eu fiz essa cirurgia, voltei pro quarto ali, o médico falou que se não fosse morrer, seria ficar alguma lesão, né, e alguma sequela. E nessa primeira cirurgia não ficou nada. Voltei pro quarto ali, fiquei com algumas pessoas ali uns dias, e depois de 2 dias ali eu tive alta, fui embora. Eu lembro que eu fui do hospital até minha casa chorando, cantando um hino lá que Deus me deu naquele hospital. E fiquei em casa ali, agradecendo a Deus, de repouso, tomando vitamina, essas coisas tudinho. E ali depois de 31 dias, eu comecei a sentir bastante dor de cabeça, do nada. Até hoje, eu não sei o que que foi. E eu fui ali pro hospital de novo. O médico foi lá, tirou o exame de sangue, fez tomografia, falou que estava tudo normal. E eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver meu rosto inchando, minha testa estava inchando aqui, começou a espalhar pela cabeça toda. E eu falei para minha mãe que não estava normal, e meu olho praticamente já estava fechado. E essa parte aqui onde eu fiz a cirurgia já estava bastante fofo e vermelho. E ali eu
tentei dormir. Quando foi 4 horas da manhã, eu acordei com aquela secreção, aquele pus aqui minando na cabeça, o travesseiro todo sujo, o rosto mais inchado ainda. Eu lembro que eu acordei meus pais quando eles viram, eles não sabiam se chorava, se tampava aquilo, tampou aquilo ali, fomos para o hospital novamente. Chegamos lá, a médica pediu para tirar o pano. Quando tirei o pano, ela falou: sinceramente, vai ter que reabrir a cabeça dele de novo, porque a gente achou que poderia só drenar, né, para tirar o pus, a secreção, mas não, teve que reabrir de novo. E desde ali eu fiquei de terça-feira naquele hospital, na dieta zero, de 6 horas da manhã até 11 da noite, esperando o horário para me colocar ali para fazer essa cirurgia. Só que teve um problema. Eu achei que eu iria fazer a cirurgia no mesmo dia. Eu fui fazer essa cirurgia só no sábado, com a cabeça toda suja de pus, secreção, infeccionando, e na dieta zero. Quando foi no sábado de manhã, a enfermeira chegou lá, me chamou, eu fui para fazer essa cirurgia. O médico falou que da primeira vez não teve sequela, falou que dessa segunda vez iria ter sequela. O médico confirmou, o médico. Falei: doutor, eu entendo seu trabalho, você estudou para isso, formou para isso, mas quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Se ele me trouxe aqui, ele tem algo na minha vida. Ele falou que não seria para a morte. Então hoje eu estou aqui para ver, e muitas pessoas vai ver isso aqui na minha vida. E eu fui ali, fiz aquela cirurgia, perdi um pedaço do osso da cabeça, pequeno, mas perdi. Não fico triste por isso, só tenho que me alegrar por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que ainda está fazendo. E fiquei ali internado no hospital ali mais de um mês, tomando 10 antibióticos por dia na veia. Era acabando um remédio, colocando outro. A médica me deu vários remédios, por causa falando que a veia ia estourar, que não ia aguentar tanto remédio. E eu lembro ali que se eu troquei de veia naquela época ali 3 vezes, foi muito. Ela falou que eu iria ficar com náusea todo dia. A primeira vez que eu fui sentir náusea foi no meu último dia, que eu não consegui jantar. E ali ficou eu, minha irmã ali adorando, louvando. Eu vi pessoas ali que eu fiz amizade morrerem. Dessa vez que eu fiquei lá, a segunda vez eu vi 2 pessoas morrerem, 3 saíram com sequela. Depois entrou, um colega meu que ficou triste pela situação, né? Tava com medo de um morrer, isso aquilo, mas eu me alegro porque naquele dia nós pregamos ali para ele, falamos de Deus. Ele chorou com a sua esposa lá, pediu perdão, tudo que fez por ela, aceitou a Jesus naquele mesmo dia. E ali só foi uma alegria nos nossos corações. Infelizmente, ele fez a cirurgia, foi para a casa dele, voltou, pegou Covid, o pulmão já não estava mais a mesma coisa e infelizmente Deus levou, né? Mas o que eu fico feliz é que ele tinha aceitado Jesus. E eu e minha irmã ali naquele hospital, começamos a cantar, as enfermeiras viram, começou a falar: nossa, vocês cantam demais, por que vocês não saem nesse corredor aqui cantando? Tanta gente que precisa disso. E minha irmã ficou meio com vergonha, eu falei: não, vamos lá, estamos aqui, vamos levantar aqui e vamos fazer a obra. A gente saiu naquele corredor ali, um tanto de gente que estava chorando, filmando a gente ali, fazendo a obra, entrava naqueles quartos ali para orar pelas pessoas. Tem coisas feias que a gente vê no hospital, mas naquele dia eu vi bastante coisa feia. Vi uma senhora de 82 anos que tinha passado por 4 cirurgias e ainda estava ali sorrindo. Outra pessoa lá mais nova que eu conseguia colocar o meu punho dentro da cabeça dela. Um jovem também que tinha tomado um tiro, que ficou com sequela, não conseguia mais se mexer, perdeu os movimentos, tudinho.
Irmãos, quer ver coisa feia sem entrar dentro de um hospital? Um hospital ali onde tem bastante coisa feia. E o que eu fico mais impressionado assim é que as pessoas hoje em dia ainda reclamam da vida delas. Reclamam porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo. Ah, Deus podia ter feito mais na minha vida. Você ficasse um pouco, 10 minutos no hospital, eu queria ver se você teria vontade, coragem de reclamar de Deus. Deus, ele te fez a imagem e semelhança dele. Não tem por que a gente ficar reclamando, não. Temos é que agradecer por tudo que ele tem feito, por tudo que ainda vai fazer no nosso meio. Adorar ele em espírito e em verdade todos os dias. É tão difícil amar o próximo como a si mesmo hoje em dia. Eu fico vendo assim, na consagração que teve aqui hoje de manhã, o pastor falando disso. Não consegue, as pessoas hoje em dia não querem saber mais. Vive só para eles, esquece do próximo, esquece das pessoas que estão desviadas no mundo para ir lá, dar uma palavra, ajudar. Fala comigo aqui, ó, tô contigo, que daí vier. Mas infelizmente está enfraquecendo. As igrejas estão querendo saber só de outras coisas aí, só de prosperidade, isso e aquilo, ninguém querendo revelar essas coisas para você, mas renunciar, se humilhar, isso ninguém quer. Isso que a gente tem que fazer hoje em dia. Olha o tempo, o mundo que a gente está vivendo hoje, tantas coisas acontecendo, ninguém, parece que ainda muitos dormem ainda. E ali, eu e minha irmã ficou ali louvando, engrandecendo o nome de Jesus Cristo ali, várias pessoas se converteram, outros choraram, filmaram a gente cantando ali. Eu tenho quase tudo até hoje a imagem, vídeos ali do que eu vivi ali dentro. Quem quiser depois ver lá um pouco, eu mando as imagens, as fotos, não tem vergonha. Então, algumas pessoas ainda falaram assim, por que que isso poderia ter acontecido com qualquer um? Eu falei, sim, aconteceu. Você é evangélico, passou por isso? Eu falei, sim, eu sou evangélico, mas eu sou ser humano igual a você. O ser humano ele pode passar por tudo. É doença, é a mesma coisa que eu posso passar, você pode passar. Mas eu te falo, quando você tem um chamado, Deus te escolhe, Deus te chama é pelo nome. As pessoas que estavam lá do meu lado teve a oportunidade. Quantas que faleceram e quantas que teve sequela. Você acha que eu vou reclamar de Deus por ele ter me livrado? Se ele me quis vivo aqui hoje é porque ele tem um propósito na minha vida. Então a pessoa não soube, sabe, falar, responder. Mas Deus é bom o tempo todo e o tempo todo que eu estou aqui em casa orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E desde então, desde que eu saí daquele hospital ali, meus familiares falavam que não era para deixar, que eu iria ficar com sequela, eu não ia ser o mesmo. E graças a Deus eu nunca mais fui o mesmo, porque o mesmo que eu era, que eu falo, é que eu estava fazendo lá atrás, as coisas que não eram certas. E hoje em dia eu vivo para Deus, para fazer a glória dele, independente do que vier, das lutas, das tribulações, porque crente ele foi feito assim. Se não tiver luta, ele não é crente. Tá tudo normal. Eu sou crente e quanto mais vier luta, mais ainda eu vou adorar o nome dele. O crente ele tem que ser feito de fé. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E ali naquele hospital, quando eu tive a alta, agradeci. Hoje em dia eu estou fazendo a obra para Deus. Minha mãe, que teve esse tempo todo comigo aí, chorou bastante. Não tem nada pior que a mãe ver um filho desse jeito, passando pela mão dos médicos, com a cabeça cortada. E também não tem nada pior o filho ver a sua mãe chorando por você ali, fazendo uma coisa que você não deveria. Ela tá ali do teu lado o tempo todo, orando. Sempre teve a consciência, buscando a Deus. Deixou eu fazer as coisas que tinha que fazer, mas sempre esteve ali orando, nunca desistiu de mim. Então eu falo, não desiste do seu marido, não desiste do seu filho, da sua esposa. Deus ele pode fazer grandes coisas assim como ele fez na minha vida.
que hoje eu sou um milagre vivo para contar esse testemunho aonde eu for. E assim está sendo na minha vida. Aonde eu vou, falo desse testemunho, falo as coisas que eu fiz nesse mundo que não vale a pena. O pecado está aí para acabar com a vida dos outros. Não quer, não dá valor a essas coisas. Se buscar a Deus enquanto se pode achar. E desde então eu estou aqui fazendo a obra, não me canso. Parece que a cada dia mais eu quero fazer, porque o tempo que eu perdi lá no mundo, no pecado, fazendo as coisas erradas, foram tempos perdidos. Agora, se eu tivesse esse tempo perdido que eu estava fazendo lá, tivesse fazendo a obra de Deus, já era estar mais prosperado na minha vida, na vida da minha família. Mas isso tudo serve de edificação. Hoje eu quero deixar essa palavra aqui, esse testemunho. Não deixe ser levado por amigos, porque quando eu estava lá tinha vários que falavam que eram meu amigo, já até comprava as coisas. Hoje quem paga é eu. Quantos hoje em dia que estavam comigo lá, que está aqui do meu lado, quando mais eu precisei no hospital? Nenhum, nenhum. E eu tinha vários que diziam que eram amigos, né? Mas na verdade eu sabia quem era. Seu melhor amigo é Deus, é a sua família, que se importa com você, quer ver o seu bem melhor. Amém? Desde já, pastor, eu agradeço essa rica oportunidade aqui, estar falando aqui do meu testemunho. Agradecer também a missionária Juliette, que foi quem falou da senhora para mim aqui, né? Pediu a permissão de passar meu número. Eu falei, não, pode passar, estamos aqui fazer a vontade de Deus. E ela também é uma pessoa maravilhosa que mora no meu coração. E assim tem feito toda vez. Ela pergunta por mim como é que tá as coisas, está aí pregando, fazendo a obra. E é assim que nós temos que ser hoje em dia, agora e sempre, né? Eu só tenho a agradecer a Deus e agradeço também a vida de vocês, tirar esse tempo aí para estar ouvindo esse testemunho e essa palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo de Deus. Que testemunho edificante. Sem palavras, né? Porque Deus, quando ele tem um propósito, né? Você pode ir para onde for, mas ele te puxa, ele te dá a corda, dá toda a corda a você. Mas chega um determinado momento que ele vai puxando, 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 e nós não temos para onde correr, né? E Deus, quando ele fala, ele cumpre. Ele disse que que esse problema não ia ser para a morte, né? E não ficou sequela, e ele disse que você estaria novamente, né, na presença da casa do Pai, como filho pródigo. Verdade. Amém? Obrigada, missionário Amém. Rodrigo.